Hoje vamos falar sobre coronavírus e coração. Você sabia que as mortes por doenças cardiovasculares em domicílio aumentaram em mais de 30% durante a pandemia? Isso provavelmente ocorreu pelo acesso limitado aos hospitais, pela sobrecarga do sistema de saúde com o surgimento da Covid-19. Também pela diminuição da procura por cuidados médicos devido à preocupação em contrair o coronavírus e pelo isolamento social, dificultando a detecção de sintomas gerados por patologias cardiovasculares. E você sabe como o SARS-CoV-2 vírus, que leva a doença que ficou conhecida como Covid-19, leva à contaminação? Inicialmente, acreditávamos que o coronavírus era uma doença pulmonar, mas com o tempo vimos que trata-se de uma doença sistêmica, ou seja, pode acometer todo o organismo. Quando somos contaminados, há 3 fases do vírus no nosso organismo. A primeira fase é a multiplicação do vírus. Essa fase vai depender do nosso sistema imunológico para o combate. A fase 2 é a inflamatória, que irá acometer principalmente o pulmão, fazendo com que apresente falta de ar e redução da oxigenação. A fase 3 é a hiperinflamação, que atinge diversos órgãos e tecidos. Quando falamos em injúria cardíaca aguda, que é quando ocorre morte de parte do músculo do coração, estamos falando de 8 a 12% de todos os pacientes infectados. E isso ocorre tanto por acometimento direto das células do coração pelo vírus, como por aumento da formação de coágulos que podem levar à insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, infarto e arritmias. Vale lembrar que estar de alta hospitalar ou ser liberado da quarentena não é sinônimo de recuperação total. Parte dos pacientes ainda podem apresentar sequelas cerebrais nos rins, pulmões e coração. Os sintomas podem permanecer ou retornar, como cansaço excessivo, palpitação, falta de ar, dor de cabeça, dor no peito e dores musculares. Isso ocorre porque a atividade inflamatória gerada pela Covid-19 pode seguir de maneira silenciosa, levando a manifestações tardias. Por isso, mesmo após a aparente recuperação, existe a possibilidade de ocorrer uma sequela permanente. Já temos relatos de complicações como fibrose pulmonar, embolia pulmonar, aumento de colesterol, derrame, problemas renais e infarto agudo do miocárdio. Há muitas pesquisas em andamento e esse processo é dinâmico, sendo necessário o acompanhamento médico regular para avaliação da evolução da doença e suas implicações. E isso deve ser feito mesmo naquelas pessoas que não tinham doenças pré-existentes, como pressão alta, diabetes, obesidade e tabagismo. Apesar de, nessas situações, termos uma chance maior de quadros mais graves e sequelas mais sérias. Vamos falar agora de alguns estudos interessantes na área da cardiologia. Na Alemanha, fizeram um estudo pequeno, mas que foi publicado em julho na revista JAMA Cardiology, de alta relevância no meio médico, mostrando que o coronavírus afeta o coração. Eles avaliaram 100 pessoas com idade média de 49 anos, que se recuperaram da Covid. A maioria não apresentou sintomas ou tiveram sintomas muito leves. 2 meses após o diagnóstico, já estavam totalmente curados e foram submetidos à ressonância magnética. E os resultados foram alarmantes. 80% tinham anomalias cardíacas e 60% tinham miocardite. Outro estudo, publicado na mesma revista, mostrou que em 39 pacientes que morreram de Covid e que realizaram autópsia,
60% tinham a presença do vírus no músculo cardíaco. A miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, tem nos preocupado, pois as miocardites associadas ao novo coronavírus são bem diferentes das causadas por outros vírus. Elas agridem o coração de maneira diferente, fazendo com que essa agressão evolua mais rápido para o estágio grave, com enfraquecimento do coração e às vezes óbito. Ela pode ser assintomática ou acompanhada de febre, dor no peito e falta de ar. O diagnóstico de miocardite, provocada pela Covid-19, é feito através de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, alteração dos exames laboratoriais, eletrocardiográficos e de exames de imagem. Entretanto, vale ressaltar que outras doenças podem provocar miocardite, como febre reumática, a doença de Chagas do barbeiro, AIDS e outros vírus. E por que a vacina para a gripe é importante? A gripe pode ser confundida com os sintomas da infecção pela Covid-19 e um fator preocupante é a infecção combinada, que pode agravar a saúde do paciente. Agora, falando um pouco sobre as medicações, dentre uma série que vem sendo estudadas para o tratamento da Covid-19, a mais recente são as estatinas, uma classe de fármaco indicada para pessoas com colesterol elevado, pois eles protegem a parede dos vasos e diminuem a inflamação. Um estudo retrospectivo feito na China, com quase 14 mil pacientes de Covid, demonstrou que na fase de internação hospitalar, a prescrição de estatinas esteve associada a menor risco de morte por todas as causas. Isso não significa que sozinhas elas resolvam o problema, mas que associadas ao arsenal já empregado contra a doença, possam impedir a evolução para quadros graves. Outro estudo, feito na Universidade da Califórnia, mostrou que o uso do remédio para baixar o colesterol está associado a um risco reduzido de Covid-19 na sua forma grave e menor tempo de recuperação. O mecanismo seria que a remoção do colesterol da membrana da célula impede que o coronavírus invadam essas células, provando que o uso de estatinas são, além de seguras, protetoras contra uma infecção grave de Covid-19. Outra dúvida frequente é se quem testa positivo para o coronavírus deve dar sequência ao medicamento de uso contínuo. E a resposta é sim. Já ficou provado que o uso dos remédios para pressão alta, bem como o uso de remédios para colesterol, não promovem agravamento e nem aumentam a mortalidade pelo SARS-CoV-2. Pelo contrário, o equilíbrio da nossa saúde é fundamental para a melhora da imunidade. Nós sabemos que o nível de estresse está aumentando por conta do isolamento social e também pela preocupação com as fake news. Por isso, não se esqueça que a situação de estresse também faz com que aumentemos a adrenalina e o cortisol, que são hormônios que podem ser nocivos ao coração. E para finalizar, quero lembrar que estamos falando de um vírus com alto poder de contágio e por isso é de extrema importância a lavagem das mãos, o uso de máscaras e evitar aglomerações. Reforço a importância de atentar-se aos sinais do seu corpo, manter uma rotina de atenção e dedicação com sua saúde e não hesitar em procurar orientações do seu médico.